Igor vai falar um pouco do que a gente estava adiantando agora no início do programa. O deputado Félix Mendonça foi alvo de uma nova fase da Operação Overclaim, que investiga o desvio de emendas parlamentares e vai contar tudo pra gente ao vivo agora. Diga, Igor, o que a gente tem de atualização do que aconteceu desde o início da manhã, das primeiras horas de hoje? Oi, Bia, boa tarde a você, também ao Bruno, boa tarde a todos que nos acompanham em tempo real. Olha, a Polícia Federal deflagrou então essa nova fase da Operação Overclaim, a mando do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços aqui em Brasília e também no estado da Bahia, sobretudo na cidade de Salvador, a capital do estado. De acordo com as investigações, o principal alvo desta fase da operação foi exatamente o deputado federal Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia. Os mandados foram cumpridos no apartamento funcional dele hoje de manhã, aqui na capital federal, e também em um apartamento de luxo no estado da Bahia. Alguns equipamentos e documentos foram apreendidos pela Polícia Federal justamente para ter um avançar das investigações. Olha, a Operação Overclaim, ela investiga um suposto esquema de desvio de dinheiro público por meio de emendas parlamentares. As investigações apontam que o esquema funcionaria mais ou menos da seguinte forma. Olha, os recursos públicos oriundos de emendas parlamentares eram direcionados para licitações. Daí, servidores públicos facilitavam a vitória de determinadas empresas que fariam parte desse esquema e, ao executar os serviços, essas empresas superfaturavam o contrato, acabavam cobrando por esses serviços muito mais do que o preço estabelecido pelo mercado. E esse dinheiro excedente, esse valor que eles cobravam a mais, serviria então para o enriquecimento ilícito dessa organização criminosa. É mais ou menos assim que funcionaria o esquema, de acordo com as investigações da Polícia Federal. Agora, o deputado Félix Mendonça Júnior, ele foi alvo desta fase da operação, mas não é a primeira vez que ele é alvo da Polícia Federal nesse esquema. Em 2025, ele também foi alvo da 4ª fase da Operação Overclaim, justamente porque estaria ali sabendo desse esquema fraudulento e direcionaria supostamente essas emendas parlamentares para empresas que já estava combinado que iriam ganhar com contratos superfaturados. Agora, nós temos uma nota do deputado federal Félix Mendonça Júnior. Ele diz o seguinte: desde o início, Félix Mendonça tem colaborado integralmente com as investigações, inclusive por meio dos seus advogados. O deputado reitera que jamais negociou a execução de emendas parlamentares, nunca indicou empresas e não exerce qualquer função de ordenador de despesas. Continua dizendo, o papel do parlamentar sempre se limitou na apresentação de emendas com o objetivo de assegurar recursos federais aos municípios que representa no estado da Bahia. Então, essa é a nota que foi divulgada pela assessoria do parlamentar, negando que ele tenha alguma participação nesse esquema. Mas o fato é que ele foi o principal alvo da operação de hoje e, se os investigados forem condenados daqui para frente, eles podem responder por crimes como organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato e fraude em licitações, além de lavagem de dinheiro. A gente vai seguir acompanhando, lembrando que as emendas parlamentares são aquele dinheiro público direcionado por deputados e senadores para os estados que eles representam aqui em Brasília para alguma obra, para algum bem público. Mas, de acordo com as investigações, esse dinheiro que serviria para fazer um bem para a população estaria sendo desviado para o enriquecimento ilícito. A gente vai seguir acompanhando, todos os mandados de hoje já foram cumpridos
resolvidos, mas as investigações continuam. Voltamos ao estúdio. Informações do Igor Damasceno sobre o deputado Félix Mendonça, que fica claro que já era um conhecido da Polícia Federal, sendo a segunda operação na mesma linha sobre o desvio de emendas. Já já o Igor volta com outras informações, 2h08, e a Jovem Pan fez um levantamento sobre as emendas do deputado alvo desta operação da Polícia Federal nesta terça-feira, logo cedo, por volta de 8 horas da manhã, quando esta operação já estava em andamento. Vamos dar uma olhada nesses envios, então, como eles aconteceram? Foram empenhados, foram autorizados e foram repassados, ou seja, são diversas etapas até serem executadas. Mais de 34 milhões de reais em emendas. Aqui para a Universidade Federal do estado dele, o estado da Bahia, para o funcionamento de instituições federais de ensino superior. Vem na parte de baixo para o Fundo Naval, uma espécie de uma reforma, de uma manutenção para as Forças Armadas, para o Comando do Exército também teve um envio, e para o Fundo Nacional de Saúde, que é um valor muito alto. Aqui, justamente, é enquanto tem aquele repasse para um fundo que não vai já com algo certo, onde o recurso será utilizado. E é nisso que há uma suspeita, então, de uma lavagem de dinheiro ou um desvio do dinheiro público. Quando esse recurso ele é enviado, mas ainda não se sabe, não existe uma amarração onde será utilizado esse recurso. Também recursos sobre a supervisão do MF, que foram na área especial, que também acaba ficando solto, é um envio muito vago, na verdade, de onde será utilizado. Fundo Nacional de Saúde, a gente sabe que aqui na esplanada dos ministérios, no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, é onde acumula a maior quantidade de recurso, de dinheiro, e é lá justamente que quem está interessado em realizar esse tipo de crime apontado pelos agentes da Polícia Federal acabam ficando de olho, porque é lá que é uma mina de ouro do governo federal. Então, ao todo, só em 2025, mais de 34 milhões de reais. Vamos ouvir os nossos comentaristas nesta terça-feira, o Diego Tavares, que já está conosco. Diego, quero ouvi-lo, porque esse montante, esse valor, inclusive enviado para a área da saúde, na grande maioria, acaba não chegando. E não é uma exclusividade do alvo de hoje, não. Acaba tendo um desvio porque essas emendas se tornou um instrumento de negociação nos seus redutos eleitorais. Agora, se esse dinheiro tivesse chegado onde deveria ter chegado, como seria o Estado hoje, Diego? Olha, certamente o Brasil seria a Suíça da América do Sul, Bruno Pinheiro. Boa tarde a você, boa tarde a Manfredina, a todos que nos acompanham nessa tarde aqui em tempo real. Esse esquema que a Polícia Federal está desvendando hoje em relação ao deputado Mendonça é uma prática, infelizmente, muito comum no Brasil. Enquanto nós estávamos aqui repercutindo a reportagem, eu pesquisei aqui no ChatGPT, joguei no ChatGPT a seguinte pergunta: qual é o esquema de corrupção de emendas parlamentares mais comum no Brasil? Ele descreveu exatamente aquilo que a Polícia Federal está apurando nesse momento. As emendas, elas são empenhadas, são repassadas a prefeituras que já têm um esquema de licitação totalmente fraudado, preparado para recebê-la, a licitação fraudada ocorre e o troco é devolvido. E aí cabe ao parlamentar que direcionou a emenda fazer a lavagem desse dinheiro por outros diversos esquemas ilícitos que nós temos em curso no Brasil. Então isso traz à tona, Bruno Pinheiro, um problema flagrante que nós temos em relação ao orçamento, que é a pura e simples existência de emendas parlamentares no país. Eu sempre defendi as emendas como um instrumento de democratização do orçamento público. Afinal de contas, o parlamentar ele tende a ter mais conhecimento dos problemas da sua base do que os burocratas que centralizam o orçamento em Brasília. Mas no Brasil não dá para brincar. E considerando todos esses esquemas que nós diuturnamente repercutimos aqui na Jovem Pan, eu não posso ter outra conclusão senão a de que as emendas parlamentares precisam acabar no nosso país. Em países, em outras democracias correlatas ao Brasil, nós temos mais ou menos o percentual de 1 a 2% do orçamento discricionário empenhados com instrumentos semelhantes a emendas parlamentares. Aqui no Brasil chega a 25%. Daquilo que o governo tem disponível para gastar com investimento, que não são as despesas obrigatórias, a folha de pagamento, as aposentadorias, os juros da dívida, enfim, todas as despesas que são carimbadas, do orçamento disponível, 25%
vai para os parlamentares aí construírem as suas pracinhas, os seus parques, doarem ambulâncias e, claro, praticarem esses muitos esquemas de corrupção. Então, as emendas parlamentares hoje se apresentam como um grande problema orçamentário. E, sem dúvida nenhuma, indo diretamente à questão que você me fez aqui no começo, se nós tivéssemos ou a extinção desse instrumento ou uma maior transparência a respeito do emprego desse dinheiro, nós viveríamos num país muito melhor, muito mais envolvido e, com certeza, com serviços públicos de ponta. Infelizmente, não é a realidade do Brasil.